Essa é minha eletiva. E aí, como é que faz? Era a eletiva que eu não quis entrar. Mas quando eu entrei, não quis mais sair. E essas duas aí são as professoras, tutora, que explica todos os conteúdos para nós. Até hoje eu me pergunto como elas têm tanta paciência para explicar o conteúdo tão bem, mesmo virtualmente. E de todos os conteúdos que ela já explicou que exatamente foram maravilhosos, eu gostei mais desses dois. Ainda não sei por que eu gostei mais desses dois, mas a resposta é meio óbvio, né? E ainda com a mesma dificuldade da pandemia, através dessas aulas online, a eletiva ainda continua ensinando a gente, fazendo coisas deliciosas, interagindo com os professores do mesmo jeito. E isso foi exatamente. Eu vim falar um pouquinho sobre a nossa eletiva e aí como é que faz. Sou Kailane Silva e vim falar um pouquinho. Bom, como todo início de anos, nós, os alunos, fazemos todas as eletivas, óbvio. Mas essa seria um pouquinho diferente, porque nós iríamos visitar indústrias de alimentos e indústrias de cosméticos. Nós, no terceiro ano, nós iríamos ver também a relação do carbono no meio desses produtos. Porém, o nosso plano foi tudo por água abaixo por causa da pandemia que houve, né, nesses últimos tempos. E essa letiva eu gostei muito porque muitos alimentos que eu não fazia ideia que dava para fazer dentro de casa tinha tantas propriedades químicas. Eu achei interessante bastante, principalmente do iogurte. Não pude fazer. Mas enfim, mesmo diante de toda a dificuldade, nós fizemos os nossos melhores, assim como vocês, professores, também deram o melhor de vocês para fazer as atividades, as práticas, as eletivas. Eu só tenho que agradecer a todos vocês pelos esforços que vocês têm feito por nós. É isso. Fechou. Oi pessoal, tudo bem? Me chamo Carla Cunha e hoje eu venho falar um pouco sobre a minha eletiva. Eu participo da eletiva do professor Edivaldo, da Horta e Campos Experimentais, que ela é composta pelo professor Edivaldo e o professor Gilson, de matemática. E eu gosto muito, eu escolhi essa eletiva porque eu gosto bastante de ter o contato com a terra, de mexer com a horta e essas coisas. Só que infelizmente esse ano a gente não teve muito acesso por causa da pandemia e tal. Mas é uma eletiva maravilhosa que abrange vários campos, né? Vários temas. Não é só a horta, tem sobre solos e diversas variedades. E os professores são muito bons. Oi, boa tarde, tudo bem? Me chamo Ana Rebeca. Eu sou da letiva do professor Edivaldo, da Horta. Por que eu escolhi essa letiva? Porque eu gosto da terra, eu gosto de mexer da coisa do campo, plantar, colher, eu gosto de mexer com a terra. E por que eu escolhi essa letiva? Porque eu fazer agronomia, então é uma letiva que eu gostei. E, inclusive, na segunda vez da letiva que eu fui entrar, eu fiz inscrição pra ela, só que eu entrei em outra letiva, que eu não queria entrar nela. Aí eu falei pro professor de volta, professor, pelo amor de Deus, me juro colocar nessa letiva sua. Aí não podia trocar na época, a diretiva aquele ano, não podia trocar. Aí o professor meu foi lá, conversou com os professores e com o Jefinho, amigo meu, ele falou que ele ia trocar comigo, porque ele é especial, né? E também ele não gostou da eletiva, ele não gostou dela. E trocou comigo. Nossa, fico muito feliz. Demais, 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 demais. Eu amo aquela eletiva, gente do céu. Nossa, a gente foi para Ouro Preto, na Embrapa, se eu não me engano, na Embrapa. Gente, que coisa boa, meu Deus do céu. Foi muito bom. A gente fez rifa pra vender, duas rifas vendi, duas rifas.
E foi muito legal, demais. Foi eu, o professor Edivaldo, o professor Gilson e a professora Selma. Ai, eu amo a professora Selma, amo demais. Saudade, Selma. E o professor Gilson, muito bom também. Meu Deus do céu, que vergonha que a gente passou aquele dia. Jesus amado. Restaurante, gente, que vergonha. Ô, professor, que vergonha foi na gente aquele dia, que vergonha, hein? Pelo amor de Deus. Professor Edivaldo, nossa, grande amigo meu Deus do céu. Nossa, gente, essa seletiva é muito boa. Essa seletiva é maravilhosa. Eu amo seletiva. Nossa, gente. E também a gente fez uma live com Silvano de Abreu. Nossa, foi muito bom aquela live. Maravilhosa. Ele Ai, gente, esqueci o nome dele. PhD, né? Nisso. Nossa, é muito bom, gente. Foi muito bom essa live. Eu aprendi bastante sobre ela, né? Sobre os solos, o tipo de solo, de plantio. Foi muito bom. E eu amo isso. Se Deus quiser, daqui uns anos eu vou ser agrônoma. Em nome de Jesus. E é isso. Beijo. Brasil, fora do Brasil, né? O pessoal, quando viu o seu, assim, quando viu sua trajetória assim, tava, nossa, mãe, o homem tem uma formação fascinante aí, graças a Deus, né? Então, assim, temos o professor Eliel, né, que faz parte da nossa seletiva, a nossa seletiva aqui é a Horta Escolar e Campo Experimental. Temos o professor Gilson, que também faz parte, né? Somos nós três, né? Eu, o Eliel e o Gilson. O Gilson é muito bacana, ele já mexeu até com terra, já mecanizou terra, é o Gilson. Então, assim, aí, ó. É uma honra estar contigo, meu nobre amigo. Bom demais da conta. E aí nós temos, Silvano, a nossa equipe pedagógica, né, que nós temos a nossa coordenadora pedagógica, a Ceilza, acho que ela ainda não adentrou, está em outras reuniões. A Ceilza, a nossa coordenadora pedagógica, temos a Tatiane, que é a nossa diretora, que é a nossa vice, mas hoje está como nossa diretora, aqui na Escola MTI Capitão Silvio de Farias. Temos o professor Alex, né? O professor Alex é nosso coordenador de área, tá? É parceiro também aí conosco, é ele que coordena o pós-médio. Ele também está agora numa outra live com os alunos dele da eletiva, né? Mas ele vai fazer algumas entradas. E convidei, Silvano, o Rogério, o nosso grande amigo Rogério, vai se fazer presente aqui, dizer que ia fazer esse presente aqui, tá? E é para vocês, tá, meus nobres alunos, estudantes, é para vocês. E, de um modo geral, todos nós aqui vamos aprender. A nossa vida é essa, a vida é uma escola, né? Meu nobre, é contigo. Deixa eu falar demais, eu falo demais, né, cara? Eita. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer demais ao Edivaldo, um grande amigo que o tempo não apaga as amizades, né? Na verdade, o tempo fortalece as amizades. Obrigado. Eu fico muito agradecido e extremamente lisonjeado, Edivaldo, da lembrança que você teve. O dia que você me convidou, eu estava indo visitar uma fazenda, onde eu estou iniciando um processo de consultoria lá para a implantação vai ser uma fazenda de cafés especiais, aqui no interior de São Paulo, né? Eu moro em Campinas, aqui na região de Campinas, e estamos com frio aqui, inclusive, amanheceu 9 graus hoje aqui, está uma frente fria do sul e está impactando a gente, né? Eu preparei uma apresentação com muito carinho para vocês. Eu sou filho de Rondônia, venho dessa terra, e ontem eu trabalhei bastante nisso aqui, nessa apresentação, e quero compartilhar ela com vocês. Espera aí, que acho que eu vou voltar aqui para compartilhar a tela, né? Não sei se vocês estão vendo a minha tela. Deixa eu pegar aqui o... Vocês já estão vendo a minha tela? Sim. Sim, Silvano. Sim? Ok. Ok. Eu coloquei um nome simbólico aqui nessa apresentação, né? Falar vida de agrônomo e trabalho na consultoria. Eu queria apresentar um pouco para vocês um pouco dessa trajetória, foi o que o professor Edivaldo pediu para que nós conversássemos hoje. Falar um pouquinho dessa trajetória nossa profissional aí, que é uma coisa que eu não acredito que seja muito diferente da trajetória de ninguém, mas é a trajetória que nós temos construído
e de repente serve de como exemplo, enfim, alguma coisa é interessante, principalmente para os estudantes do nível médio, nível pós-médio, né, que querem, digamos, traçar uma vida profissional, ok? Eu sou de Rondônia, eu nasci em Porto Velho, né, mais nos anos 70, e fui criado aqui nessa foto, mostra, eu estou aqui num sítio que nós morávamos em Ariquemes, meu pai mora lá até hoje, que é meu pai, dentro da lavoura de cacau dele, e morava num sítio onde a estrada morria 4 quilômetros antes de chegar no sítio. Eu peguei umas 15 malárias em Ariquemes. Aqui está uma foto da minha mãe com os 3 filhos, né? Eu sou o mais velho, tenho um irmão do meio e minha irmã caçula. Ela ainda mora em Rondônia, meu irmão mora em Cuiabá e eu estou aqui em São Paulo, né? Aqui em Ariquemes, no início dos anos 80, eu morei em Ariquemes, era antes disso aqui ainda, era realmente, a gente escutava onça urrar perto de casa. Eu sou rondoniense, nasci em Porto Velho, com muito orgulho, né? Amo essa terra, embora faz muito tempo que eu não estou em Ariquemes, então, mas mesmo assim meus pais ainda moram lá em Ariquemes, e eu sempre que tenho oportunidade vou, né? Estive o ano passado 2 vezes num evento dando uma palestra em Ariquemes e outro em Ji-Paraná, e sempre a gente tem a oportunidade de volta para a nossa terra, né? Eu fiz escola agrícola, foi onde eu tive o prazer de conhecer um ser humano como poucos, que é o professor Edivaldo, Obrigado. Nossa, uma pessoa de um caráter, de uma hombridade, né, muito, muito grande, um ser humano como pouco. Aqui algumas fotos, esse aqui é o professor Luiz, foi nosso professor na IMARC, lá hoje já é IFRO, né, lá ele deixou de ser IMARC, era uma escola da CEPLAC, quando o Edivaldo e eu estudamos, eu não vou falar o ano disso, né, Edivaldo, para não chamar a gente velho. Mas o professor Luiz me compartilhou algumas fotos, elas estão aqui, do nosso ônibus, é o ônibus que a gente ia para Ariquemes, quando ia para a cidade, ele aqui em Nova Frente, tá? E aí umas aulas e tal, e a gente teve um tempo muito interessante lá, né? Era um período sofrido, um período difícil, mas um período que nos deu muitos ensinamentos, né? Essa trajetória nessa escola me permitiu estudar, sair do país pela primeira vez. Daqui eu fui para uma escola que chama ERT, que está na Costa Rica. No ano que eu terminei a escola agrícola, eu fui primeiro, o único de Rondônia, né? Na verdade, nós participamos, alunos na época tinham 3 escolas agrícolas em Rondônia, e as 3 escolas eram de Colorado Oeste, de Paraná e de Ariquemes. As 3 escolas participaram do processo seletivo e eu fui contemplado com uma bolsa de estudos integral para estudar nessa escola aqui, que é uma escola fabulosa, fica na Costa Rica, na América Central. Eu nunca tinha saído do país, eu tive que ganhar uma passagem do governo de Rondônia para ir para lá. E meu pai vendeu uma vaca para me dar o dinheiro para ir para lá, porque ele não tinha. E eu fui com $100 no bolso, que hoje vale R$500 mais ou menos, né, no câmbio de hoje. E foi com o dinheiro que eu fui para lá, certo? Isso foi em 93, o ano que o Edivaldo entrou no último ano da escola agrícola, né? Então, aqui eu fiz agronomia, foram 4 anos de curso, aprendi espanhol, aprendi um pouco de inglês. Nessa escola foi um aprendizado muito importante, né? Dela eu voltei para Rondônia, e aí fiz um estágio em Theobroma, essas fotos são lá de Theobroma. Desde essa época, estou eu aqui olhando a cobertura que fez a planta, fez o solo, sempre eu me apaixonei muito pela área de solos dentro da agronomia, né? Aqui é uma crotalária, ela faz uma boa cobertura de solo, e eu acredito muito que isso aqui é muito importante nos sistemas agrícolas. A gente vai voltar a falar disso aqui quando falar um pouco mais de agronomia. Mas eu aqui cuidando para ver se a cobertura estava boa, protegendo o solo, de erosão, protegendo da degradação. Isso é uma coisa que sempre me chamou a atenção, e até hoje eu faço exatamente essa mesma coisa aqui nas minhas consultorias. Cuido para que o solo esteja coberto, né? Lá nós trabalhamos com sistemas agroflorestais. Eu fiz estágio, na época era Embrapa, e um Instituto Internacional de Agrofloresteria, Agroflorestal, chamava ICRAF, era um convênio entre a Embrapa e o ICRAF. Eu fiquei 4 meses em Theobroma, fazendo esse estágio, e isso antes de concluir a agronomia.
Depois eu fui para o Rio Grande do Sul, eu fiz mestrado, né, meu primeiro mestrado, fiz na Universidade Federal de Santa Maria, tem uma foto do campus da universidade. E lá eu fui mais fundo na ciência do solo, estudei física do solo, né, estudei muitos fluxos de água, fluxo de ar, erosão, as frações do solo, tudo isso no mestrado, né? Fiz 2 anos de mestrado, e aí eu voltei para Rondônia, para fotos do trabalho de mestrado, a gente estudando a infiltração da água no solo, estudando as raízes das plantas, estudando aqui raízes de compactação do solo também, aqui é soja também, aqui é uma planta chamada crotalária, tentando entender um pouco mais esses processos que acontecem dentro da terra, né, dentro do solo, ok? De lá eu voltei para Rondônia, fui para Ji-Paraná, eu fui professor da UBRA em Ji-Paraná, eu acho que agora não é mais UBRA, né? Pelo que eu soube, a UBRA vendeu essa universidade, esse campus aqui para uma outra universidade, mas acho que a maioria de vocês deve conhecer a UBRA e o campus de Ji-Paraná, um campus grande da UBRA em Rondônia, né? Tem outro em Porto Velho. Eu fui professor da agronomia, trabalhei lá na área de ciência do solo também, em outras disciplinas, mas principalmente ciência do solo, né? Eu era o professor mais novo da universidade, eu entrei para dar aula na universidade com 23 anos, e aqui dando aula de solos, nas regiões da próxima de Paraná, aqui também, dando aula aos alunos aqui, hoje é tudo agrônomo, trabalhando por aí, formados, enfim, a gente estudando muito solo, né? Eu sempre gostei muito dessa área de solos. Tá? Fiquei um tempo ali dando aula, e aí eu fui para os Estados Unidos. Consegui uma bolsa lá nos Estados Unidos para estudar na Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos. Minnesota fica bem no norte dos Estados Unidos, próximo ao Canadá, já na fronteira com o Canadá, na região dos Grandes Lagos. Então é uma região muito fria, muito fria. É uma universidade muito bonita, uma cidade muito desenvolvida, uma região linda, espetacular, mas bastante fria também, tá? E também estudando solos, né, a relação com a água e tal, muito trabalho no campo. Aqui, para quem já ouviu falar do rio Mississippi, esse aqui é a nascente do rio Mississippi. O Mississippi aqui é um lago, está aqui atrás, e esse lago sai no rio, e esse rio é o rio Mississippi, que é o principal rio americano. Então, aqui fascinante, cara. O rio Mississippi a pé, né? Mas ele só nasce aqui, né? E aí ele passa por todo o país, e ele desemboca no Golfo do México, na fronteira de Louisiana com a Flórida. Ele faz a fronteira Louisiana-Flórida. Então, aqui é a nascente do rio Mississippi. Meu trabalho lá foi estudar também na agricultura solos, né? Então, a gente colocava umas câmeras, construía de plástico uma câmara, digamos assim, um toldo, né, em cima da cultura, e injetava carbono, ok? E aí a planta absorve esse carbono. Em relação à agrofloresta, a questão de produção, de poder e tudo mais. Você acredita que ela Tem pode muita ser tecnologia aqui nessa área. Porque ela ajuda muito a enriquecer os nutrientes da terra, né? No seu modo de ver, você acredita que ela pode ser um dos futuros da produção agrícola como um todo? Eu acho que sim, acho que ela faz parte do plano, ela só cresce, né? A agrofloresta só cresce. Então, nós temos sido bastante felizes, né, em aumentar cada vez mais o leque de oportunidades utilizando espécies florestais na agricultura ou na agropecuária. Então, realmente é um caminho quase que sem volta, né? A gente vai continuar fazendo isso e fazendo isso bastante. Eu acho que é um caminho excelente, sim. Certo, obrigado. Eu que agradeço, professor. O nosso amigo Edivaldo está tentando falar ali, mas o áudio dele não está saindo. Edivaldo, tenta sair e entrar novamente. Ele quer fazer uma pergunta para você, o Silvano. Apareceu, Edivaldo. Isso. Apareceu? Opa, Aí. então tá ruim aqui, tranquilo. Então, Silvano, aproveitando a deixa do Alex com relação, né, aos sistemas agroflorestais, mas assim, eu digo assim, hoje no mundo há pelo menos assim, em torno de 10, ou mais, na verdade, mas em torno de 10% de solos que estão assim, em processo de desertificação. Solo este que tinha uma alta produtividade, uma média produtividade, que já foi muito utilizado, mas que hoje ainda se encontra nesse processo de desertificação. Hoje,
Como que está esse processo de recuperação desses solos no Brasil? Assim, vamos falar com relação ao Brasil, mas você pode falar um pouco com relação por onde você andou, México, América Latina, como um todo. Mas prioriza a questão brasileira. Como que está essa situação hoje no Brasil? Por favor. É uma preocupação muito grande, Edivaldo. Obrigado pela pergunta. É uma pergunta muito, muito importante, né? Existe uma preocupação muito grande desses processos de desertificação, certo? Normalmente, o processo de desertificação ele é consequência de um manejo mal feito naquela área. Quando você começa a trabalhar qualquer ambiente, né, solo e o ambiente como um todo, você tem que conhecer bem o ambiente antes de fazer práticas nele, né? E muita gente faz isso sem uma preocupação muito grande com as consequências ou com realmente conhecer aquele ambiente produtivo. Então, existem consequências, né? E degrada muito a área mesmo, né? Então, existe possibilidade de recuperar? Sim, existe. Normalmente são caras, essas possibilidades de recuperar, requer um investimento alto, mas tem sim uma preocupação muito grande, tanto de governos quanto de governo, falando das 3 esferas, né? Federal, estadual, municipal, com as áreas degradadas e com a recuperação dessas áreas. Tá? É um problema sério, um problema que tem afetado bastante o mundo, o problema de desertificação e de degradação de áreas. Então, a gente precisa cuidar bastante esse fator, sim. Porque a gente entende assim, que uma vez que, por exemplo, assim, já que tem 10% de solos aí que poderia ser recuperado, né, e uma vez que não é recuperado, implica em mais desmatamento, em mais queimada, né, na Amazônia, assim, principalmente nas florestas, né, tropicais, né, ou seja, e isso acaba, né, fazendo com que, por exemplo, com as queimadas, com o desmatamento e queimada, a vida microbiana do solo vai se perdendo, né, toda aquela fertilidade, a questão da erosão, tudo isso se perde, de modo geral, né? Então, assim, a gente... Né? Eu vou ampliar um pouquinho até o que você está dizendo. Isso aí, realmente, o manejo é muito mal feito, né? Queimada é terrível para o ambiente, né? Ele realmente causa um impacto negativo muito forte. A gente tem um planeta só, que é o planeta Terra, certo? E esse planeta, ele não vai crescer. E a gente não vai conseguir aumentar a área dele. Ele só tem um planeta que 70% dele é água, né? Você tem 30% de área desse 30% tem muita área que não tem como plantar, área de montanha, cordilheiras, áreas de neve, né, nevado, né, permanente, áreas enfim, áreas que não dá para produzir. E cada vez mais nós temos menos área para agricultura, porque as cidades crescem, né, as urbanizações crescem, onde ontem era fazenda, hoje é um bairro, né? Então tem muito isso, esse aumento da área urbana no planeta, áreas degradando também, como vocês mencionaram aí muito bem, né? Grandes áreas sendo degradadas. Então as áreas de produção agrícola, que é na verdade onde produz tudo, né? Todos nós dependemos da agricultura. Todo mundo veste. A roupa vem da agricultura, todo mundo calça, o couro do sapato vem da agricultura, a borracha vem da agricultura, né? Todo mundo se alimenta, todo mundo bebe, isso tudo é agricultura. Remédio vem da agricultura, certo? Cosméticos vêm da agricultura. Então não tem como, a gente depende da agricultura para absolutamente tudo. Né? Então cada vez mais nós temos menos áreas para agricultura, que são ou degradadas ou virando urbanizações. Então, a gente precisa cuidar mais, pelo menos, das áreas degradadas, para não perder esse percentual importante da área aí que poderia estar sendo utilizado na agricultura. E aí onde que entra assim, o grande papel de vocês, que no caso assim, que é organizar juntamente com o agricultor, que é planejar, né, a longo, a médio prazo, essas situações para que, digamos assim, num hectare, ele tenha, dentro daquele espaço de 10 mil metros quadrados, ele possa ali, na verdade, aumentar a produtividade, né? Não em si ficar, vamos dizer assim, desmatando mais para aumentar a produção e a produtividade. Ou seja, procurar retirar mais, não é isso, Silvano? É fundamental. Eu acho que é onde o trabalho da consultoria entra muito, né? O meu trabalho é focado nisso, mesmo numa área que não seja grande, melhorar a produtividade, aumentar e com eficiência, não só aumentar, mas aumentar com eficiência, né?
você consegue produzir, o agricultor que colheu 80 toneladas de milho, tá? Ele poderia ter colhido 80 toneladas de milho numa área muito maior do que ele colheu se ele não fosse eficiente. Então, A nicotina, a morfina e a cafeína tiveram um grande papel na história, principalmente da China. A papoula é originária do Mediterrâneo Oriental. Acredita-se que as propriedades do ópio já eram conhecidas por diversos povos da antiguidade, inclusive a China. O ópio continuou sendo usado como erva medicinal por mais centenas de anos, até que na Europa e Estados Unidos ele começou a assumir outros papéis, como o uso em bebidas alcoólicas, vindo a ser proibido somente no século XX. Na China, o ópio foi utilizado para o fumo somente no século XVII, porque o imperador chinês Ming proibiu o uso do tabaco. No século XVII, o fumo do ópio já estava espalhado por toda a China. Devido a esse fato, em 1729, cria-se um decreto imperial impedindo a comercialização de ópio no país. Havia uma grande demanda de exportações de chá que era cultivado na China pelos ocidentais. O chá continha cafeína que é viciativa. Os ingleses começaram a importar ilegalmente o ópio para a China em troca de seu chá. Em 1839, o governo chinês destrói um grande armazenamento de ópio inglês, causando a Primeira Guerra do Ópio, que teve vitória inglesa, fazendo com que a China pagasse reparações, abrisse os portos e cedesse a cidade de Hong Kong. 20 anos mais tarde, houve mais uma guerra do ópio, e a China perdeu novamente, fazendo com que ela permitisse o comércio de ópio no país, acabando com o isolamento chinês. A morfina representa 10% do extrato do ópio. Ela foi isolada pela primeira vez em 1803. A morfina é um narcótico que entorpece os sentidos e induz ao sono. A fim de melhorar a morfina, ela foi submetida a uma reação de acilação, constituindo e substituir o grupo OH por um grupo CH3CO. O produto dessa reação foi a diacetilmorfina, conhecido como heroína. No nosso sistema, a heroína faz a mesma coisa que a morfina, porém a molécula de heroína é mais facilmente transportada pela corrente sanguínea, produzindo euforia rápida e intensa, causando um maior vício. A morfina é usada contra a dor, porque ela interfere os sinais nervosos enviados ao cérebro. É como se ela ocupasse e bloqueasse o receptor de dor do cérebro. As propriedades da morfina devem a uma sequente combinação, que é chamada de regra da morfina, onde ela tem um anel benzênico, um átomo de carbono quaternário, 2 grupos de CH2 e o átomo de nitrogênio terciário. E essas 4 propriedades podem ser vistas no anel tanto da heroína quanto da morfina. A nicotina era desconhecida na Europa até a chegada de Colombo no Novo Mundo, onde em seus relatos ele conta que viu homens e mulheres bebendo, inalando e fumando rolos de folhas em brasa dentro de suas narinas, o popular fumar ou cheirar rapé. Fala-se muito que o tabaco foi um dos grandes contribuintes da escravidão nas Américas, pois com a alta demanda existente na Europa, colocou-se a cargo das colônias a produção e exportação do tabaco, que por si demandava grande mão de obra. Em pequenas doses, a nicotina funciona como um estimulante do sistema nervoso central e do coração, mas em doses altas atua como depressor. As pontes de junção formadas com as células nervosas que intensificam a transmissão dos impulsos nervosos não é facilmente eliminada entre os impulsos, de modo a começar uma obstrução dessa transmissão, diminuindo a atividade do coração e a oxigenação do cérebro, causando um efeito sedativo. A toxicidade também varia, conforme a quantidade e com a maneira com que ela entra no corpo. Quando se fuma, grande parte da nicotina é oxidada pela alta temperatura, mas ainda assim é muito perigosa, pois o que restou na fumaça é absorvido diretamente pela corrente sanguínea através dos pulmões. A cafeína é um poderoso estimulante do sistema nervoso central. É uma das drogas mais estudadas do mundo. A cafeína bloqueia o efeito da adenosina. A adenosina é uma molécula que diminui a taxa de descargas nervosas, assim induzindo ao sono.
A cafeína nos faz sentir alguns sintomas, como, por exemplo, agitação e aceleração do ritmo cardíaco. A cafeína é usada em alguns medicamentos, como, por exemplo, para asma, enxaqueca, entre outros. Muitos estudos procuram os aspectos negativos da cafeína, como, por exemplo, ela pode causar doenças cardíacas, osteoporose, úlcera, doenças do fígado, entre outros, mas nada foi comprovado ainda. Já sabemos que a cafeína é tóxica. Ingerido 10 gramas via oral por um adulto pode ser fatal, mas uma xícara de café tem em média de 80 a 180 miligramas de cafeína, por isso é praticamente impossível a intoxicação. É provável que o homem pré-histórico conhecesse plantas que continham cafeína, cacau, chá ou café, mas não se sabe ao certo qual deles eles utilizavam. Reza a lenda que o primeiro imperador mítico da China introduziu a técnica de ferver a água. Um dia, folhas de uma árvore próxima caíram na água fervente, fazendo com que fosse a primeira infusão da história. No século XVII, os holandeses levaram fardos de chá para a Europa, e então se espalha para o mundo todo, tendo grande importância na história de países como os Estados Unidos. E então armava-se o palco para o papel que ele e sua cafeína desempenharia nas guerras do ópio e na abertura do comércio com a China. Lembra quando Willy Wonka conhece os Umpa-Lumpas e ganha um cacau? A história do chocolate é parecida. Colombo presenteou o rei Fernando da Espanha com sementes de cacau. Mas só em 1528 que os europeus reconheceram o efeito estimulante de seus alcaloides, após ingerirem uma bebida amarga dos astecas. Só um século mais tarde que o café foi introduzido na Europa, e então se espalhou pelo mundo. No início foi proibido pelos seus efeitos, mas depois ganhou seu lugar na mesa dos operários e conquistou o mundo, sendo muito importante inclusive para a economia de vários países mais tarde, como o Brasil. Quem pré-hospitaler sonho teres hidrogênio de hélio, lítio, berílio, boro, carbono, everélio, nitrogênio, trônio, de ar e oxigênio, só eu, berílio, onde forine, for pretitete, neon líquido, o PT5, sódio, for salt, times, magnésio, alumínio, silicon, tóporos de sulfuro, clorine anti-argon, potássio anti-cálcio. There's hydrogen and helium, then lithium, beryllium, boron, carbon everywhere, nitrogen all through the air, with oxygen, so you can breathe, and fluorine for your pretty teeth, neon to lipodicides, sodium for sabotage, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, the sulfur, chlorine and argon, potassium and calcium, so you go strong, cadmium, titanium, vanadium, and chromium, and manganese. This is the potassium and calcium, so you grow strong. Scandium, titanium, vanadium, and chromium, and manganese. Rhenium, osmium, and iridium, platinum, gold to make you shine till you grow. Actinium, thorium, protactinium, uranium, neptunium, plutonium, americium, corium, berkelium, californium. Pessoal, esse é um trabalho feito em parceria entre pai e filho, ok? Nós vamos cantar aqui agora a paródia que nós elaboramos do livro Os Botões de Napoleão. Vamos, Ian. 1, 2, 3. As grandes navegações, com ardência tudo a ver, meu queimou verdadeiro, pois sabor e conservar, os temperos garantir o ano inteiro. Peste negra combatida, com aroma e noz moscada, cheiro bom é cravo e jasmim,
É o ISO na parada, remédio não havia, pulga e rato ISO repelia. Exorboto deu as caras, mandando no pedaço, mas Ascóbico resolveu. Napoleão e seu exército do frio não escapou, Botão virou poeira, 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 e virou poeira. Vamos falar sobre a glicose. A glicose é um importante componente da sacarose, a substância que nos referimos quando falamos de açúcar. Ela é uma molécula pequenininha que possui 6 átomos de carbono e oxigênio e 12 de hidrogênio. O açúcar estimulou o tráfico escravista. A glicose é também chamada de monossacáridos. Existem 2 versões da glicose. O açúcar era usado na medicina para disfarçar os gostos de remédio. A estrutura da glicose pode ser representada na cadeia reta. Bom, essa foi a minha paródia da glicose. As primeiras aulas foram incríveis. Os professores passaram um filme que deu início a tudo. Foi simplesmente incrível. A dinâmica entre os professores e a gente contribuiu muito para a minha aprendizagem. E sobre as aulas online, os professores sempre estavam se dedicando, sempre estão se dedicando para fazer com que nós pensamos mais e mais em filosofia, em história, gramática na língua portuguesa. Todas essas matérias juntas ficaram ótimas e contribuiu muito para o meu crescimento, tanto pessoal, tanto acadêmico, quanto tudo, por causa que trabalhamos filosofia e a filosofia eu parei para pensar muito nos assuntos de filosofia, que ajudou muito com o meu psicológico e também me ajudou a ajudar outras pessoas.
E sobre os bate-papos ao vivo? Bom, eu participei de alguns bate-papos sim, e simplesmente foram incríveis. O professor dava determinado assunto com que um grupo de alunos devessem discutir esses assuntos. E sim, e foi incrível a discussão entre meus colegas, elaborar uma tese e desenvolver todo, contextualizar isso tudo foi de grande importância. E essa eletiva foi uma das melhores eletivas que eu participei. Mesmo com tudo isso que está acontecendo, com toda a pandemia, os professores se dedicaram e mantiveram tudo o que eles falaram no começo, que ia ser eletiva. E eu simplesmente sou orgulhoso de ter participado dessa eletiva e de tudo ter dado certo. A importância da arte para a nossa formação. Bom, a arte, ela nos inspira e nos contagia, ela desperta emoções, comunica e ela também proporciona a paz, a harmonia e o equilíbrio, e ela também nos aperfeiçoa como seres, ou seja, desenvolver a arte é crescer de forma sábia, explorando o potencial que existe dentro de cada um de nós seres humanos. De Reis do primeiro ano C e eu vim apresentar o meu trabalho. Bom, o meu trabalho eu fiz sobre a cultura brasileira e ele é esse daqui, ó. Ele é bem colorido, como você pode ver, tanto que eu fiz a margem colorida para mostrar nossas culturas que temos, que são diversificadas. Aí eu escrevi Brasil e desenhei algumas comidas típicas, costumes que temos no nosso país. Desenhei a mulher com vestido de dança, que é para representar as danças, como carnaval, valsa, entre outras. Tem a bandeira, nossa bandeira oficial. Temos também as comidas típicas que eu acho que elas são presentes aqui no Brasil, que é o pastel com caldo de cana, o frango e a nossa famosa feijoada. Também desenhei o violão, que representa nossas músicas, que são muito variadas e são muito boas. Representei a capoeira, que está no nosso Brasil há muito tempo. E representei também a nossa árvore, que significa a nossa grande floresta amazônica, que é a nossa riqueza. Aqui eu fiz uns galhos como as flores, que significa que são as nossas raízes, da onde nós viemos. Bom, esse é o meu trabalho que eu fiz, espero que gostem. Com a disciplina Ateliê, Fazer a Arte da Vida Faz Parte, tivemos como objetivo estimular nos estudantes a capacidade de percepção da presença de elementos matemáticos no cotidiano, formas geométricas e conceitos de proporcionalidade em números reais, especificamente em diferentes manifestações artísticas e de como se aplicam tais ferramentas na análise da dimensão destas obras, áreas, volumes, dentre outros. Mesmo vivenciando tempos de pandemia, nos preocupamos em propor atividades que pudessem desenvolver nos estudantes a criatividade, concentração, expressão artística, percepção visual e noção espacial, através das atividades práticas de ateliê. A
acreditamos que estimular as habilidades artísticas no estudante possa contribuir significativamente para o desenvolvimento de seu pensamento crítico enquanto cidadão e, por conseguinte, ser vitorioso na consecução de seu projeto de vida.